para iniciar a nossa aula, nosso primeiro tema é para falar sobre a advocacia municipal, cargo efetivo, né? A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 2º, ela institui o princípio do concurso público, que todos nós já conhecemos, provavelmente vocês, inclusive, já fizeram, né, já cuidaram, seja da parte de licitação e etc., da montagem do concurso dos seus respectivos municípios, né? Vamos lá. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, aqui é um conceito básico da questão do concurso público. Uma coisa interessante é que sim, né, a depender da complexidade do cargo, pode ser um concurso com prova e títulos, ou então só prova, né? Geralmente nos municípios são feitos somente o concurso de prova, né? Mas para alguns outros municípios ou alguns outros cargos, principalmente os federais, se faz o de prova e títulos, né? Que daí é uma questão um pouco mais complexa, onde os títulos daquele candidato acabam por fazer uma somatória de pontos para que ele consiga se sobrepor aos seus, entre aspas, adversários naquele concurso, né? A gente tem, por exemplo, concurso para magistratura, delegado federal, entre outros que exigem esses títulos, né? E aí a questão das especializações, dos cursos, mestrados e etc., acabam sendo extremamente importantes para que você consiga ter um bom desempenho. Então, faço essa ressalva em relação a essa questão de prova de títulos, né? E, claro, nada impede que dentro do município seja adotado, né, esse critério, mediante alguma justificativa. Por exemplo, se o município desejar contratar um advogado, né, um efetivo, e buscar no mercado não só aquela pessoa que estuda para a prova e etc., né, fica lá 1, 2, 3 anos, mas alguém que tenha uma especialidade em alguma determinada área, ou alguma coisa assim, para ser uma coisa mais assertiva e etc., ou em outras áreas também, como, por exemplo, engenharias, né? O município tem alguma particularidade do ponto de vista da engenharia e a gente quer alguém que tem uma especialidade nessa questão, né? Isso pode ser adotado também, né, mediante a justificativa, incluída lá no processo administrativo do concurso. Tudo isso é bem possível. Poucas pessoas acabam se utilizando, se atentando a isso, mas é bem interessante. Porque a gente sabe que hoje em dia, né, às vezes se faz um concurso público, você não sabe o que vem, né, o que pode acontecer, que tipo de pessoa, se é uma pessoa preparada, se não é preparada, se é uma pessoa madura, se não é uma pessoa madura, se tem inteligência emocional, se não tem inteligência emocional. Na área privada a gente chama de soft skills, né? As soft skills nada mais são do que as habilidades voltadas do nosso intelecto, né? Por exemplo, a inteligência emocional é uma das principais, né? Mas é comprometimento, dedicação, resiliência. Isso são soft skills que a pessoa não estuda. Ela adquire de acordo com a vida, com a experiência, personalidade, entre outras coisas. No mercado, eu sei que não é bem o métier de vocês, mas no mercado privado isso está na moda agora, né? Por quê? Porque a gente tem as soft skills, como eu falei para vocês, e tem a hard skills. A hard skills são os conhecimentos técnicos, né, que a gente pode estudar, aprender e tal. O mercado privado, na década de 80, 90, era hard skills. Quem que você quer contratar? Eu quero contratar o cara que sabe tudo. É o cara que tem na ponta da língua, e as empresas eram formadas por essas pessoas que chegavam lá e sabiam de tudo sobre um determinado assunto, e eram elas que o mercado disputava, né? Hoje, o mercado privado, as grandes empresas, as multinacionais, isso está chegando também nas micro e pequenas, e assim sucessivamente. Hoje, as empresas estão buscando soft skills, porque elas entendem que as hard skills
ela pode adquirir durante o trajeto. Ou seja, eu contrato a tua inteligência emocional. O teu conhecimento, ok, eu quero que você tenha um pouco de conhecimento na área, mas isso a gente vai adquirir juntos. Porque se você tiver uma cabeça boa, se você for comprometido, se tiver resiliência, você vai conseguir chegar mais longe, vai fazer mais bem para a minha empresa do que a pessoa que sabe tudo, mas é extremamente tóxica, né? E isso é um conceito muito legal. Na administração pública nem se fala, né? A gente, com soft skills, hard skills, que isso e tal, e a gente tem um ambiente, às vezes, muito tóxico na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, né? Esse é um ambiente tóxico, é um querendo passar por cima do outro, é um querendo atropelar o outro, é um querendo derrubar o outro. É muitas vezes pessoas onde você passa um desafio, passa uma tarefa, passa uma política pública, passa uma missão, ou cobra uma missão, etc., etc., e não tem a inteligência emocional, a resiliência, a determinação para fazer aquilo acontecer, né? Ou pessoas que estão acima na cadeia de comando, que não têm essa inteligência emocional, etc., etc., para fazer isso, para dar as ordens, ou então para dar as diretrizes, e acabam fazendo isso de uma maneira extremamente tóxica também, o que pode gerar burnout, pode gerar uma série de outras complicações nas pessoas, nos seus respectivos subordinados. Então, assim, hoje em dia ficou muito claro para o mercado privado que as soft skills elas são muito mais importantes para as empresas do que as hard skills, né? Que a inteligência emocional, resumindo, é muito mais importante do que o conhecimento técnico. Ah, mas então vai ser todo mundo burro. Não é isso. Mas você já parou para pensar, às vezes você contrata uma pessoa extremamente inteligente, capacitada, que vai resolver teu problema em 1 minuto, mas ao mesmo tempo ela vai criar tanto problema depois, ela vai criar um ambiente tão tóxico que aquilo vai se destruir, né? Então, às vezes, é melhor pensar a médio e longo prazo, né? Transformar aquela pessoa que tem essa inteligência emocional boa, que tem resiliência, que tem determinação, num grande profissional ao longo da tua jornada, trabalhando juntos e evoluindo juntos, e aí você chega mais longe num ambiente muito melhor.